Hoje eu estou aqui para falar da morte do PM do Cabo Marcos Silva em Minas Gerais. O Cabo Marcos Silva, ao avistar os bandidos em uma caminhoneta e percebendo coisas que ninguém relatou nas notícias que eu vi, porque muitas pessoas criticaram a atuação do policial. E o policial, na verdade, ele é o maior herói da história. Por que o policial é herói? Porque naquela caminhonete haviam reféns. Ele poderia ter atirado, mas ele deu a própria vida. Ele deu a própria vida ao invés de matar o refém, ele preferiu sacrificar a própria vida. Ele não atirou. Ele poderia ter atirado e poderia ter se livrado e respondido depois. Mas ele não atirou, ele não quis atirar. Ele quis arriscar a própria vida, fazendo assim jus ao juramento que fez. Para vocês terem uma ideia, nenhuma mídia noticiou, nenhuma grande mídia noticiou a morte desse policial. Se fosse em outro país, o presidente teria decretado luto, o presidente teria divulgado uma nota, teria falado sobre isso, teria ido até o local para averiguar. O presidente teria providenciado todas as providências em homenagem ao policial. Você viu alguma coisa na mídia em homenagem ao policial? Olha quando morre um policial nos Estados Unidos, o que acontece? E aqui a gente vê o silêncio da sociedade em relação à morte do policial do Cabo Marcos Silva. Porque a gente vê o silêncio e a mídia é cúmplice. Cúmplice de uma falácia. Cúmplice de uma falácia progressista socialista que fomentou leis de desarmamento, leis de regeneração no Brasil. Nossa justiça brasileira, ela é regenerativa e ela vem cada vez mais fracassando em suas teorias. E coloca a culpa porque o PT passou 13 anos de governo socialista comunista fazendo justiça social, né? Que para mim isso não é justiça social. Justiça social é permitir que o cidadão evolua por si mesmo. É permitir que o cidadão tenha educação de qualidade, é permitir que o cidadão tenha como conquistar seu espaço na sociedade e não dar uma esmola ao cidadão. Mas em 13 anos de Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, não se reduziu um índice de criminalidade. Morrem 60 mil pessoas. Morrem 500 policiais por ano. 500 policiais por ano. São mortos um policial a cada 3 horas no Brasil. E por que a mídia faz silêncio? Coloca no Google aí. Eu coloquei no Google hoje e fiquei assustado. Eu coloquei morte de policiais no Brasil. Apareceu uma reportagem falando que policiais de folga mataram 266 pessoas em reação. Quando os policiais estavam sendo assaltados, eles reagiram e mataram o bandido. O repórter estava criticando a reação do policial a assaltos. Você coloca a morte de policiais no Brasil, aparece a mídia criticando que é a polícia que mais mata, porque a anistia... Coloca aí no Google para você ver. A Anistia Internacional fala da letalidade da polícia brasileira. Por quê? Porque aqui nós temos muito bandido. Aqui no Brasil nós temos muitos bandidos. Nós somos um país quase que continental. Nós temos uma das maiores polícias do mundo. E por que os índices de criminalidade só aumentam? Porque esquecemos o poder da lei. A lei foi um dos maiores avanços, as leis foram um dos maiores avanços da humanidade. E ela perdeu força no Brasil. Por que perdeu força no Brasil? Porque a lei perdeu o sentido, ela não está ali para punir. Ela ganhou uma falácia regenerativa. Então quando você, preso no Brasil, tem direito à visita íntima, preso no Brasil, se ele matar uma pessoa e ele tiver bom comportamento, com 4 anos ele vai para a rua. Se ele for condenado a 300 anos, ele só pode ficar 30 anos preso. Por que isso? Agora vai na Flórida. Se você ferir uma pessoa e a pessoa não morrer, você pega 20 anos de cadeia. Preso nos Estados Unidos não tem direito à visita íntima. Preso tem que trabalhar para pagar os custos da cadeia. Preso não tem direito a conversar assim, cara a cara com seus familiares. Lá ele tem que conversar com o interfone, é tudo gravado e monitorado, até mesmo com os advogados. Mas no Brasil, o preso pode contratar uma dele no presídio e ela entra lá e não é averiguada de idade nem menor, se tranca lá dentro com o preso e tem relações sexuais. Por que no Brasil? Porque o Brasil é o país da bagunça. Entendeu? O Brasil é o país da bagunça. O poder que tem as leis, eu vou provar agora o poder que tem as leis. Tá lembrado da lei seca? Né? O que é que existia? O filhinho de papai, o riquinho, ia para o posto de gasolina, ia para a balada, bebia e quando saía bebo matava as pessoas atropeladas.
Porque se as leis, se a teoria progressista, socialista funcionasse, bastava passar propaganda na TV, fazer um curso com essas pessoas e essas pessoas não iriam beber mais. Porque são pessoas teoricamente educadas, formadas, são pessoas desenvolvidas, basta educar. Mas o que foi feito para barrar o crescimento desse tipo de crime, de delito? Foi feita uma lei mais rígida, uma multa imensa para quem é pego alcoolizado dirigindo ao volante. E reduziu-se o número de pessoas. As pessoas agora estão pagando taxista para ir para a balada. Um amigo deixa de beber. Então, se a pena fosse mais alta, se você pegasse 30 anos de cadeia por você matar uma pessoa alcoolizada, ia reduzir mais ainda a criminalidade no país. Porque as leis têm o poder. Baixa a multa para R$50 para você avançar um sinal de R$20 e aumenta a propaganda na TV e faz curso, obriga todo motorista a fazer um curso para ensinar ele a não avançar um sinal. E diminui a multa para R$20 para tu ver se vai diminuir o índice de pessoas que avançam o sinal. Agora bota a multa para R$2.000, infração gravíssima, prisão de 1 ano, sem direito a regime de liberdade, para tu ver se alguém vai avançar o sinal. Não avança não, não avança. Agora no Brasil, né, temos essas leis, inventou-se a falácia do desarmamento. Assista o documentário Desarmados. Essa questão de desarmar o cidadão de bem, eu estou preparando um vídeo sobre o desarmamento, ele está quase pronto. Mas essa questão de desarmar o cidadão de bem, que ia frear a criminalidade, de que você não deve reagir a assaltos, que você não deve ter nenhuma reação ao criminoso, tirou-se o direito de você estar em casa, uma pessoa vem invadir, vem pular teu telhado, você deve meter chumbo, deve meter bala se uma pessoa for invadir teu telhado, mas tirou-se esse direito, você tem que esperar uma viatura chegar lá da Conchichina, porque não tem policiais suficiente na rua para atender todo mundo, a polícia não vai chegar em tempo hábil à tua casa, se tu não tiver uma arma para te defender, tu vai morrer, tua esposa vai ser estuprada, tua filha, tua casa vai ser invadida, vai ser humilhada, como acontece, dos caras abrir a geladeira, comer tudo que tem dentro, ainda rir da tua cara, chamar tu de vagabundo, bater em tu. E por que você não se revolta? Por que você não enche a caixa dos senadores de e-mail querendo uma lei diferente? Por que você não faz protesto contra isso? Por que não vai à rua? Né? Estamos morrendo, estamos presos. Juiz, olha, o juiz, ele mora em condomínio de luxo, ele tem carro blindado, né? Ele faz churrasco na frente da casa dele, lá no condomínio de luxo dele, porque nenhum bandido pode pular lá, não consegue, porque é tão seguro. Pergunta se um político quer morar na periferia, quer morar numa rua, ele não quer, ele quer morar em um condomínio de luxo, de alto padrão, com 300 seguranças armados, com viatura particular passando em frente à casa dele, porque eles não vivem a nossa realidade. Então, se a gente não gritar, né, não vamos ser atendidos. O Uruguai é o país mais armado da América Latina. Índice de violência baixíssimo. O Paraguai é dominado por tráfico de drogas. É um país dominado por contrabando, tráfico de drogas, de tudo que não presta no Paraguai. Mas os índices de violência são baixíssimos, porque é o segundo país mais armado da América Latina. Nos Estados Unidos, né, tem um vídeo que passa aí de uma mulher ligando para a polícia, dizendo que ela está sozinha com o filho, tem uma arma e tem 2 bandidos forçando a porta. A policial diz para ela, você deve fazer o possível para defender você e seu filho. E a policial já escuta os tiros, um bandido morre, o outro foge. Sabe qual é a pena? O bandido que fugiu foi pego. Sabe quem foi culpado do homicídio, da morte do bandido? Foi o bandido que fugiu, porque ele, lá nos Estados Unidos, o cúmplice é que é culpado pela morte, mesmo a vítima reagindo. Agora vai matar um bandido aqui dentro da tua casa, tu vai preso na mesma hora, se tu não sair de casa e livrar o flagrante, tu vai preso. Que país é esse, gente? Que leis são essas? Então, nós temos que nos revoltar, não se conforme com a morte de policiais, com o índice de homicídio lá em cima, não se conforme porque sua esposa não pode pegar um ônibus, você não pode sair, você não pode lavar um carro na frente de casa, você não pode ter um celular, você não pode tirar o celular no meio da rua. Que país é esse que estamos vivendo? Estamos refém do crime. A urgência maior hoje no Brasil, a maior urgência hoje não é saúde, não é segurança pública, porque ninguém vive sem segurança pública. Se não tiver segurança pública, estamos entregues ao caos. Então era isso que eu tinha para falar, esse desabafo no vídeo de hoje. Espero que
vocês tenham compreendido tudo que eu falei. Estou meio revoltado com o que aconteceu com o cabo e não ter sido divulgado, não ter sido feita homenagem nenhuma por parte das autoridades brasileiras. Então é assim que eu encerro o vídeo de hoje.